Olá, meu nome é Rubens e quero convidar você para termos um papo de irmãos. Vamos falar sobre a comemoração de Ano Novo. Antigas inscrições indicam que as comemorações de Ano Novo datam de 3.000 anos antes de Cristo, oriundos da antiga Babilônia. Era celebrada próximo do que conhecemos hoje como mês de março. Era uma festividade muito importante e era marcada por costumes de adoração a deuses pagãos. A enciclopédia de World Book comenta que, nessa ocasião, eles acreditavam que o deus Marduk decidiria qual seria o destino do país no ano seguinte. A comemoração do Ano Novo dos babilônios durava cerca de 11 dias e incluía sacrifícios, procissões e ritos de fertilidade. Por algum tempo, o início do ano romano, assim como de muitas outras nações, também começava em março, o que marcava o início do plantio na primavera. Mas em 46 d.C., o imperador Júlio César mudou o calendário, estabelecendo o início dele em 1º de janeiro. Isso era totalmente novo, já que nenhum outro povo tinha o costume de iniciar seu ano na mesma época, mostrando assim claramente que iniciar o ano em janeiro é algo exclusivamente romano. E o motivo é que nesse dia já acontecia há muito tempo a adoração de um dos deuses mais importantes de Roma, o deus que tinha tudo a ver com a ideia de novos começos. Seu nome era Jano, e o mês de janeiro recebeu este nome em reverência a este deus. Ou seja, se já existe um deus que era cultuado por ser o deus dos inícios, nada mais óbvio do que começar o ano novo no dia dedicado a este deus. Por isso, a festa do Ano Novo que você comemora hoje está ligada diretamente ao culto pagão de uma divindade romana, inclusive com seus rituais e costumes. A enciclopédia Wikipédia cita que o mês de janeiro deriva do nome de Jano, que tinha duas faces, sendo, portanto, bifronte. Uma voltada para frente, visualizando o futuro, e a outra para trás, visualizando o passado. O povo romano era politeísta, ou seja, adorava vários deuses diferentes. E não existe nenhum relato de que o povo judeu, que viveu nessa mesma época, tenha comemorado o Ano Novo, nem tampouco que os primeiros cristãos o tenham feito. A enciclopédia de McClintock e Strong relata que, em 1º de janeiro, as pessoas entregavam-se à intemperança e a várias formas de superstições pagãs. Ou seja, entre os pagãos acontecia exatamente o que acontece em nossos dias. É a mesma festa, com os mesmos costumes, pelos mesmos motivos, com os mesmos significados e até com os mesmos rituais de superstição. Por exemplo, as festas de banquetes gulosos com mesas fartas de comidas, o excesso de bebidas alcoólicas, a tomada de ruas em climas festivos e libertinos, superstições como de passar o ano apoiado apenas no pé direito, fazer votos de mudança de comportamento, tradição inclusive esta antiga que remonta à Mesopotâmia, entre os babilônios, que prometiam pagar dívidas pendentes e devolver qualquer propriedade emprestada. A exemplo de nossos dias, que as pessoas dizem que vão parar de fumar, emagrecer ou limpar o nome no ano novo. Outros, com base em rituais de religiões africanas, se vestem de branco, pulam determinado número de ondas no mar em reverência a divindades marítimas. Outros, comem sopa de lentilhas ou romãs, acreditando que isto trará riquezas. Esses rituais sem sentido nenhum, cujo objetivo é espantar a má sorte e tentar garantir a prosperidade do ano que segue, simplesmente perpetuam a antiga crença de que a virada do ano é uma ocasião para decidir destinos, totalmente em comunhão com aquilo que propõe o culto ao deus romano Jano, deus dos portais, dos fins e inícios, das mudanças, enfim. A ideia é deixar para trás o velho e receber com sorte o novo. E isso é flagrante culto aos mesmos valores que os romanos deixaram e que foram perpetuados até nossas gerações. Mesmo que o nome desse deus não seja citado, nenhum romano daqueles dias se sentiria deslocado nas festas que acontecem hoje.
justamente porque é exatamente o mesmo ritual. Isso deveria chamar sua atenção, deveria despertar você, já que as pessoas dizem que são seguidoras do Messias enviados pelo Deus vivo, que se revelou ao mundo principalmente por meio do povo judeu. Com certeza, qualquer apóstolo dos dias do Messias, se fosse transportado aos nossos dias na comemoração do Ano Novo, não acreditaria em ninguém que participando disso dissesse: eu sou cristão. Justamente porque estas festividades já ocorriam nos dias deles, e todo pagão que se convertia ao Evangelho abandonava esses costumes e passava a andar na verdade. Parte disso mudou para alguns pouco tempo depois, mas nos dias dos apóstolos e de seus discípulos, ninguém teria dúvida do que fazer em relação a estas festas pagãs. Veja que partindo do judaísmo e ingressando no caminho dos irmãos, tudo é totalmente diferente. Deus instituiu como começo do ano o mês do Pessah, ou da Páscoa, do sacrifício do cordeiro e a saída do Egito. Ou seja, o novo ciclo seria o sacrifício do Messias e o abandono da vida de pecado em escravidão à carne. Mesmo os judeus mudaram um pouco isso em sua tradição e passaram a ter como início do ano, ou cabeça do ano, o Rosh Hashanah, a data que varia entre setembro e outubro do nosso calendário, num ritual que foi instituído por Deus, não como alguma celebração alegre, mas sim como um momento de introspecção, reflexão, confissão de pecados, jejum e oração, culminando no ritual que, por meio da aspersão de sangue do perfeito sacrifício, ocorre a purificação dos pecados, no que eles chamam de Yom Kippur, que claramente expressa a entrada do Messias na presença de Deus após vencer a morte, para interceder por seu povo, purificando-o de todo pecado. O momento para todos que dizem ser seguidores do Messias teve seu início na sua ascensão e, portanto, não é um ciclo anual, já que ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, e qualquer um pode fazer parte da mesma promessa, mas não de ano em ano, como é o culto das nações. Veja como é clara a diferença da percepção do renovo na vida de um seguidor e o renovo de ciclo anual da mente dos pagãos. É como cada verdade interage na vida de cada um, produzindo um fruto totalmente diferente. Mas tudo isso é só informação. O que você fará com ela depende de você. Seu Criador espera que você seja santo, ou seja, separado do mundo. Porque, como disse o irmão Tiago, aquele que quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Luz e cruz a todos que buscam a verdade. Paz.